E aí, pessoal? Como vocês estão? Saudades de mim? Isso aqui não. E aí? Como vocês estão, gente? Todo mundo nessa quarentena firme e forte. Olha que animação, gente. Meu Deus do céu, gente. O cemitério tá mais animado, o velório tá mais animado que isso aqui. Jesus amado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos ver, tá todo mundo aqui. Todo mundo chegando. Maravilha. Maria Clara apareceu aí ou não? Maria Clara. Ainda não. Cadê meu filho? Bruno também ainda não. Por enquanto não, mas tá chegando, 9h31 aqui. A Júlia. Pergunta pra ele se a Maria Clara apareceu hoje. Maria Clara apareceu hoje, gente? Apareceu. Sim. Apareceu, então já vai entrar. Certeza. Espero. Vitor, Samuel, Patrick, Vitória, Raíssa, Júlia, Rian, Maria Fernanda, Maria Júlia, Lucas está aqui. Guardar mais uns 3 minutinhos, pessoal. O Bruno chegou agora. Estevam. Fechou, pessoal? Tá faltando alguém aqui? Acho que não, né? Maria Clara. Chegou. Então, acho que agora foi. E aí, meus lindos, como vocês estão? Estavam com saudades? Duvido. Meu Deus, gente, mais animação, parecendo um velório, vamos lá. Olha, bom dia, Vitor! Isso, melhorou agora a animação. Caramba, agora ficou parecendo uma rave. Menos também, né? Menos é mais. Pessoal, vamos dar uma revisada no conteúdo que a gente viu, que é um conteúdo complexo, né? Que vocês estavam tendo aquela um pouco de dificuldade. Lembra do modelo atômico, dos números atômicos, números de massa, dos átomos, dos elementos atômicos, prótons, nêutrons, elétrons? Lembra? Vamos dar uma olhada, então, nesse conteúdo, para ficar um pouco mais claro. Eu trouxe algumas imagens aqui, eu vou dar uma compartilhada na tela, tá? Para a gente rever. Vamos começar falando sobre os modelos atômicos, tá? Vamos lá. Estão vendo a minha tela? Sim. Legal. Sim. Vou pegar a imagem aqui. Ó, primeiramente, o que é um modelo? Modelo, vocês vão ver muito quando vocês entrarem na faculdade também, curso. Modelo é quando alguém imagina que deve ser alguma coisa, porque não dá para você ver na prática como funciona. Por exemplo, os átomos. Como eles são muito pequenos, nenhum microscópio ainda, nem os atuais, tá, conseguem ver os átomos perfeitamente. Então, eles criam os chamados modelos, que é uma representação dessas coisas, que não dá para ver na prática, para ter algo para se estudar. E como não dá para você ver, eles têm que criar algo para estudar. Então, o modelo é uma representação de algo que não dá para ser visível. Por isso que criam os modelos atômicos para estudar os átomos, que são partículas muito pequenas, né?
Chegou mais alguém aqui que eu não vi. Pedro, Gabriel Rezinho chegou agora. Ô, senhor, Oi. o Pedro tá falando pra você aceitar ele. Vai entrar... Ah, não. Deixa quieto. Aceitei aqui, aceitei. Legal. Pai, é isso, senhor. Bom, quem chegou agora, a gente vai voltar um pouco na matéria, a gente vai ver os modelos atômicos, tá? Então, surgiram alguns cientistas para tentar estudar esses modelos, tá? Surgiu o Dalton, surgiu o Thomson, surgiu o Rutherford, todos eles tentando ajudar de alguma maneira a representar o átomo de uma melhor forma possível, tá? Percebam aqui que eu tenho alguns modelos atômicos nessa imagem, desde o mais simples, começando lá com o mais simples, vocês sabem já com certeza qual modelo é esse, quem que foi que inventou. Quem que foi, galera? Dalton. Como Dalton foi o primeiro cientista a pensar no modelo, ele foi o cara que colocou o modelo mais simples, né? Com o que ele tinha na época para estudar, eles não tinham muitas informações de como era o átomo, então o modelo dele foi o mais simples. Qual foi o modelo atômico de Dalton? Ele disse Bola de bilhar. isso, que o átomo era uma esfera maciça, que nem vocês estão vendo aqui, tá bom? Só isso, uma esfera maciça, indivisível, não dava para você dividir essa esfera, indivisível e indestrutível, não dava para você destruir ela, tá? É impossível destruir essa esfera. E que ela não conseguia se dividir. E que os diferentes átomos dos materiais, da madeira, do ferro, do vidro, o que eles mudavam? O tamanho das esferas. Ou seja, a madeira, por exemplo, tinha esferas do mesmo tamanho, depois mudava para o vidro esferas menores, então era isso que mudava de um material para o outro, o tamanho das esferas dos átomos que compunham esses materiais. Então era isso, esferas maciças de tamanhos diferentes, tá? Indivisível e indestrutível. Esse era o modelo atômico de Dalton, que foi batizado como o modelo da bola de bilhar, porque a bola de bilhar é uma bola maciça e tal, dura e tal. Tá? Então esse foi o primeiro modelo atômico inventado por Dalton, o mais simples de todos, e obviamente a gente já sabe hoje que não é isso como funciona. Bom, passaram-se anos, então, descobriram algumas coisas, tá? Veio um cara chamado Thomson e pôs um outro modelo em prática, que é o modelo do pudim de passas. Né? Por que será que chama pudim de passas? É o que você está comendo aí, Marca? É um pudim de passa que você está comendo? Não é. Podia ser, mas não é, né? Pra você dar um exemplo. É um bolo que você está comendo, olha, cara? A menina está comendo um bolo de chocolate 9h30 da manhã. Mas, gente do céu, a dieta tá como? Tá em pé, né? Quarentena tá daquele jeito, né, moleque? Fitness na área. Pessoal, Thomson criou um modelo chamado de pudim de passas. Ele veio e falou o seguinte, ó, Dalton, não é muito assim que funcionam as coisas, meu querido. Minha ideia de átomo é uma esfera, tá? Também maciça, só que agora ela vai ter algumas partículas incrustadas nessa esfera. É o de Rutherford. Thomson, é o modelo atômico de Thomson. Pessoal, essas partículas incrustadas aqui, beleza? Ele disse que são partículas positivas, que estão incrustadas nessa esfera maciça. Pudim de passas vem porque ele acreditava que parecia como um pudim. A parte verde aqui era o pudim e essas bolinhas que eram as partículas positivas incrustadas aqui eram as passas, né? Essa era a ideia do modelo do pudim de passas. Ou seja, aqui, diferente do modelo atômico de Dalton, surgiu partículas novas, ó, partículas que não tinha no modelo atômico de Dalton. Já mudou um pouquinho, né? Mudou um pouquinho. Só que aí avançou mais ainda a ciência, tá? E aí começou a vir agora um outro modelo atômico, que é o modelo atômico de Rutherford. E aí sim é um modelo atômico mais complexo, tá? Um modelo atômico mais bem detalhado, mais bem explicado. Afinal, nessa época que Rutherford colocou esse modelo, a ciência já estava um pouco mais avançada, né? Já tinha mais experimentos e tal. Então, ele pôde explicar melhor como era o átomo. Então, esse modelo é o modelo que a gente usa até hoje, galera. O modelo atômico de Rutherford vai explicar como é o átomo. O que Rutherford disse? Rutherford disse que o átomo ele era formado por um núcleo
Beleza? E esse núcleo, a gente tinha duas partículas nesse núcleo. Quem eram? Prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons. Então, esse núcleo era formado por duas partículas, prótons e nêutrons, e girando em torno desse núcleo, nós tínhamos uma zona chamada de eletrosfera, que tinha quem ali? Os elétrons. Então, olha só como avançou. Ele descobriu os elétrons, ele descobriu ali que no núcleo tinha prótons e nêutrons, descobriu que esses elétrons giravam em camadas, tá? Então, foi muito além, uma explicação bem mais complexa. Então, foi aqui que surgiu o núcleo e a eletrosfera. Lembrando, as cargas das partículas. Prótons têm carga positiva, nêutron não tem carga, elétrons têm carga negativa. Beleza? Ótimo, pessoal. Ótimo. Vamos lá, deixa eu ver aqui uma outra imagem para vocês. Então, a gente deu uma revisada dos modelos atômicos importantes, tá? Atualmente, bem recente, surgiu alguns outros modelos muito modernos, tá? Mas são modelos que só estão complementando o que Rutherford falou, não está mudando muito o que Rutherford falou, está só complementando, beleza? Bom, aí a gente entra o quê? Como o Rutherford deu esse modelo, cada elemento químico é desse jeitinho aqui. O que vai mudar um elemento químico para o outro, por exemplo, um átomo de oxigênio para um átomo de carbono, para um átomo de ferro, para um átomo de nitrogênio, o que muda é o número de prótons, o número atômico. Tá? Então, o número atômico é o que vai mudar de um elemento para elemento. O carbono tem um certo número atômico, o oxigênio tem um outro número atômico, o nitrogênio tem um outro número atômico. Lembrando, o que é número atômico? O número de prótons, quantidade de prótons que tem lá no núcleo desse átomo. Então, por exemplo, ó, essa imagem aqui, cadê a imagem? Cadê? Aqui. Olha aqui que legal. Então, olha lá. Esse átomo aqui, esse elemento A e esse elemento B, o número atômico é esse que está aqui embaixo, ó. Então, o número atômico desse elemento é 18. Isso significa que ele tem 18 prótons. Beleza? O número atômico desse também é 18. Ou seja, se os dois têm número atômico 18, provavelmente é o mesmo elemento. Por quê? Só vai mudar o elemento se o número atômico for diferente. Se é o mesmo número atômico, é o mesmo elemento químico. Por exemplo, 2 oxigênios, 2 carbonos, aqui 2 nitrogênios. É o mesmo elemento químico porque é o mesmo número atômico. Tá, mas por que é diferente? O que está mudando, então? Está mudando o número de massa. O número de massa é diferente, tá? E lembrando, como que a gente calcula número de massa de um átomo? Oi? Tem que fazer a soma de duas partículas do átomo. Soma de prótons e nêutrons, tá? Prótons mais nêutrons, eu vou chegar na massa do átomo. Então, dá uma olhada. O que está acontecendo nesse átomo aqui, ó? 18 prótons mais algum número de nêutrons está dando 42. Esse aqui, 18 prótons mais uma certa quantidade de nêutrons está dando 44. Ou seja, a diferença desses dois elementos é justamente no número de nêutrons. O que muda neles é a quantidade de nêutrons. Então, a quantidade de nêutrons pode mudar de um mesmo átomo, tá? E aí a gente vai ter os chamados isótopos. Os isótopos são elementos do mesmo elemento químico, só que tem nêutrons diferentes. Número de nêutrons diferentes. Beleza? E como tem nêutrons diferentes, a massa vai mudar. Ora, massa não é prótons mais nêutrons? Prótons é igual, porque é o mesmo elemento químico. Mas nêutrons vai acabar mudando, então vai mudar o resultado, que é a massa. Por isso que aqui ó, o número atômico está igual, porque o prótons é igual, só que a massa está diferente, porque está somando nêutrons, e o nêutrons está mudando de um para o outro. Tá? Então, olha aqui a revisãozinha dos átomos. Ó. O átomo A tem número de massa 42 e o átomo B tem 44. Beleza. Número atômico, o A tem 18, o B tem 18. Elétrons. Como que eu sei a quantidade de elétrons?
Lembra que a quantidade de elétrons é a mesma de prótons, porque eles estão em equilíbrio. Prótons positivo, elétrons negativo, eles ficam em equilíbrio. Então, se eu tenho o número atômico 18, 18 prótons, ele tem 18 elétrons. 18 positivos, 18 negativos, ele está em equilíbrio, tá? Então, elétron sempre vai ser igual ao número atômico, igual ao número de prótons. Por isso que é 18. Então, 18 elétrons, 18 prótons, óbvio, porque o número atômico é 18, tá? E agora, o que muda, a única coisa que vai mudar aqui é o número de nêutrons. Em 1 eu tenho 24. Por quê? 18 mais 24 dá 42. No B eu tenho 26. 18 mais 26 dá 44. Entenderam isso, pessoal? Tranquilo, né? Legal. Legal. Então, esses elementos químicos que eu tenho nêutrons diferentes, eu chamo eles de isótopos. Eles são especiais, tá? O carbono, por exemplo, tem isótopos do carbono. Quer ver? Vou mostrar aqui isótopos do carbono. Ó. Não são todos que têm isótopos, tá? São alguns elementos químicos que têm isótopos. Olha aqui, ó, esse carbono aqui. Não, essa imagem não, tá feia, tá ruim. Ah, essa daqui tá boa, que eu acho que foi que eu mostrei na aula também. Quer ver? Do isótopos do hidrogênio. Só um minutinho, deixa eu só colocar essas imagens daqui. Não. Aí. Olha aqui, o hidrogênio ele tem alguns isótopos, ó. O mesmo átomo, o mesmo elemento químico, o hidrogênio, tá? Como que eu sei que é o mesmo? Porque, ó, tem um próton, um próton. Próton nunca muda. Próton do hidrogênio sempre vai ser um próton. Então, ó, prótons e nêutrons estão lá no núcleo. Olha o que está mudando, o número de nêutrons. Em um hidrogênio, eu não tenho nenhum nêutron. No outro, eu tenho um nêutron e no outro tipo de hidrogênio, eu tenho 2 nêutrons. Ou seja, o que muda aqui vai ser o número de nêutrons. Se eu quiser calcular... se eu quiser fazer essa tabelinha que a gente viu aqui, ó, vamos fazer essa tabelinha desses elementos. Vamos ver se a gente consegue fazer, porque é isso que vai ser pedido na prova, tá? Eu vou dar elemento químico para você e vocês vão fazer essa tabelinha para mim. Ó. Vocês vão falar o número de massa, vão falar o número atômico, quantidade de elétrons, prótons e nêutrons. Vamos tentar fazer essa tabelinha a partir desses elementos que a gente tem aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro aqui, ó. Esse aqui. Número de massa, pessoal. Eu tenho que somar prótons e nêutrons para achar a massa. Quanto eu tenho de massa aqui? Um próton. Eu tenho só um próton, nem tenho nêutron, então a massa dele é só 1, tá? 1. Massa 1. Vamos ver aqui agora o próximo. Número atômico dele. Lembra que 1 também. Número atômico é número de prótons. Tenho só um próton, só 1 de número atômico. Legal. Próximo é elétrons. Quantos elétrons eu tenho aqui? Dá até para ver, né? Porque tá na camada aqui, ó. Só um elétron. Tem que estar em equilíbrio, lembra? Então, se eu tenho um próton, eu vou ter um elétron para estar em equilíbrio. Legal. Prótons, todo mundo já sabe que é um próton. E nêutrons, não tem nenhum, tá? Nesse caso, esse daqui não tem nêutron, 0 nêutrons. Beleza? Eu acho que para os outros vocês também vão conseguir fazer, né? Número de atômico desse daqui, 1 próton. Número de massa, agora é 2, porque ele está somando um próton com um nêutron. Número de elétrons, 1 elétron, legal. E número de massa aqui, já falei número de massa, acho que não faltou mais nada, né? É tranquilo, vocês viram que é tranquilo, né? Alguém ia perguntar alguma coisa para mim aqui, quem é? Não, senhor, só para saber. Então, tipo assim, o número de massa calcula só o próton e o nêutron? Isso, soma de prótons e nêutrons você acha a massa. Tá. Beleza? Nossa, tem um negocinho aqui que é legal. Vamos ver se eu consigo usar esse negocinho. O que é isso aqui? É um lápis aqui, ó. Pessoal, ó. Nossa, é horrível porque eu tô no notebook e não é mouse. Mas tudo bem. Número atômico. Nossa, é muito ruim. Não vai ter como.
O mouse. Alguém empresta o mouse pra mim, Jesus? Senhor, abre o Word e escreve. Não, eu precisava fazer. Pessoal, número atômico, meu Deus do céu, é igual a prótons mais nêutrons, tá? Aqui eu tenho um próton e nenhum nêutron. Então, meu número atômico vai ser 1. É como se fosse 1 mais 0, né? É 1, tá? Então, é assim que vocês vão fazer. Mas é lógico, eu não vou dar para você o elemento químico desse jeito, tá? Eu vou dar o elemento daquele jeitinho lá, ó. Por exemplo, A com 8 aqui embaixo e, nossa senhora, 10 aqui em cima. Eu vou dar assim para vocês o elemento, tá? Aí, ó, vamos fazer desse elemento. Maravilhoso. Aqui, nossa senhora, meu Deus, tá horrível. Ô, senhor, mas engraçado é que você falou assim, ó. Um A e um 8 aqui embaixo, você fez um 7. Nossa. Deus do céu, que horrível, Grazi. Cadê meu lápis aqui? Ai, pelo amor de Deus, isso aqui é chato demais. Bom, vocês já entenderam, né? Alguém tem alguma dúvida disso aqui? É muito simples, muito simples. Não. Ó, eu tenho uma outra imagem aqui, ó, legal, agora que eu lembrei. Cadê minha outra imagem? Cadê? Aqui, ó. Olha aí, que bonito. Meu Deus, tá rabiscado agora esse negócio, velho. Eu vou surtar assim. Meu Deus do céu, velho. Como desfaço esse negócio. Espera só um minutinho aqui, cadê? Aqui, ó. Aí, ó. Show. Pronto. Não, pronto. Agora sim. Ih, fiz um ponto agora. Pronto. Ó. Eu tenho um certo elemento químico aqui, tá? O número que vai estar em cima dele, lembrando que o número em cima, ele pode estar tanto desse lado quanto eu posso colocar aqui, tá bom, gente? Tanto faz, tá? A massa dele, ou eu coloco do lado esquerdo aqui em cima, ou eu coloco do lado direito. O que importa é que está em cima. Então, em cima é o número de massa, tá? Embaixo é o número atômico. Beleza? Eu vou anotar porque eu não estou nem aí. Lembrando que o número de massa lá em cima é prótons mais nêutrons. Lembrando disso, tá? Meu Deus, o que é isso? Parece uma minhoca. Mas tá bom. O número aqui embaixo é o número atômico. O que significa número atômico? Número de prótons. Beleza, só prótons. Meu Deus, eu pisquei. Vamos apagar isso aqui e começar de novo. Mano, eu juro pra você que eu tô ficando puto com esse negócio. Eu juro pra você que eu tô ficando puto. Vou estourar isso aqui já. Pronto, aqui. Então, o número atômico é prótons. Beleza. Tá, legal. Esse é o símbolo químico, né? Aqui pode ser, por exemplo, C, que é carbono, O, que é oxigênio, N, que é nitrogênio. Vamos usar um exemplo aqui, pessoal. Olha aqui. Olha esse elemento. Eu vou dar assim para vocês, tá? Vou dar o elemento, vou dar o número de massa, vou dar o número atômico, e aí eu vou fazer as perguntinhas para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir responder para mim. Vamos lá. Vamos lá. Primeira pergunta, qual que é o elemento químico aqui? Carbono. Carbono, muito bem. Segunda pergunta, número atômico. 6. 14. 6. Número de prótons. 14. 3. 6. Pegadinha, galera. Perguntar o número atômico e perguntar o número de prótons é a mesma pergunta, porque número atômico é igual ao número de prótons, tá? Então, qual que é o número atômico? É 6. Número de prótons? 6. Número de elétrons? 14. 8. 6 também, pessoal. Lembra que número de elétrons é igual ao número de prótons. Por quê? Porque está em equivalência. Prótons é positivo e elétrons é negativo. Se eu tenho 6 prótons, para entrar em equilíbrio, eu tenho que juntar com 6 o quê? 6 elétrons, para dar negativo com positivo e equilibrar as coisas. Vamos lá. Número de massa. Qual que é o número de massa desse elemento? 14. 14, boa. Se o número de massa é 14, o número de prótons é 6,
Quanto que eu tenho de nêutrons aqui nesse elemento? 8. 8. Por quê, Bruno? 14 menos 6. 14 menos 6 eu chego em 8, é isso aí. Ou seja, para eu saber o número de massa, é só eu somar prótons, que eu já tenho, né, que é 6. Aí eu acho qual o valor com mais 6 vai dar aqui em cima, que é o número de massa. Você vai achar o número de nêutrons. Tranquilo? Uhum. Legal. Então, pessoal, quando vocês veem esse elemento assim, ó, o que está escondido nele? O número de nêutrons vai estar escondido e o número de elétrons também vai estar escondido. Tá? Mas é só você imaginar. O número de elétrons é sempre igual ao número de prótons para equilibrar as coisas. O número de nêutrons é o número de prótons mais nêutrons que eu vou achar a massa lá em cima. Entenderam? Sim. Tranquilo, né? Tranquilo. Uhum. Vamos imaginar... Oi. Então aqui embaixo é os prótons mais nêutrons. Embaixo é só prótons, em cima é prótons e nêutrons. Ah, beleza. Beleza? Porque em cima é o número de massa. Legal. Ó. Aí vamos supor que eu dou para vocês os isótopos do carbono. Ou seja, ó, o mesmo elemento químico carbono, com 6 prótons, porque é carbono. Só que agora, olha só, o número de massa aqui é 15. E um outro carbono, um outro isótopo aqui com 6 também, número de prótons. Só que o número de massa é 16. Pessoal, o que está mudando aqui? Número de massa. Número de massa, exatamente. Por que será que o número de massa está mudando? O que eu tenho de diferente nesses elementos? Número de Um massa. Número de nêutrons. Nêutrons está diferente em cada um. Nesse daqui eu tenho 8 nêutrons. Quantos nêutrons eu tenho aqui? 9. 9. 9 nêutrons. E quantos nêutrons tenho nesse? 10. 10 nêutrons. Perceberam que o que mudou foi o nêutrons? Aham. Ou seja, o mesmo elemento químico, só que nêutrons diferentes. Isso que são chamados isótopos. Elementos químicos iguais, só que com nêutrons diferentes. Se o nêutron é diferente, a massa vai ser diferente lá em cima, né? Pessoal, dá uma estudadinha nisso. Eu sei que é um pouco complexo, é novo para vocês. Então, vocês pegam a apostila, vê ali os exemplos que ele está te dando, tá? Para poder fixar. Porque como que eu vou pedir na prova para vocês? Desse jeito. Eu vou dar o elemento químico para vocês, vou dar os valores de massa, os valores atômicos, e vou dar essa tabelinha pedindo qual o número de prótons, qual é o número de nêutrons, quantos elétrons eu tenho aqui. São isótopos? Não são isótopos? Senhor, Entendeu? eu não entendi muito bem. O que são isótopos? Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, por exemplo, só carbonos, né? Só que eu tenho nêutrons diferentes em cada um. Em um eu tenho um número de nêutrons, no outro eu tenho um outro número de nêutrons e eu tenho outro. Ah, tá. Tá? Valeu. Isso são isótopos. Beleza? Se eu der para vocês, por exemplo, ó, um hidrogênio e um oxigênio, eu perguntar, eles são isótopos? Não. São diferentes elementos químicos. Um é hidrogênio e o outro é oxigênio. Ô, senhor, Oi. tipo, quando você for fazer o menos, tipo, 15 menos 6, vai dar o quê? O que Vai você dar vai número de descobrir? nêutrons. De nêutrons? Isso. Tá. Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Não. Pode Não. perguntar, manda bala. Tranquilo? Tranquilo, senhor. Pessoal, com a prática a gente chega à perfeição. Então, vocês peguem a apostila e destrincha ela aí. Nesse exercício, porque é super importante isso daí, tá? Enquanto você tava falando, eu já montei o negócio. Isso, monta isso. Boa, boa. Que página, senhor? Olha lá na página 17, ó. Lá a gente tem isótopos. Olha lá na página 17. Olha os isótopos do carbono aí. Foi esse exemplo que eu acabei de dar. Pessoal, olha aí.
Temos 3 carbonos aqui, certo? Na página 17. Estão vendo? 3 carbonos? Uhum. Ou seja, o mesmo elemento químico, carbono. Temos 10 minutinhos aqui, mas vai dar tempo. O mesmo elemento químico, carbono. Certo? Legal. Qual é o número de prótons, o número atômico dele? É 6. Embaixo. Né? O número atômico está sempre embaixo. 6. Ou seja, cada carbono desses tem 6 prótons. É óbvio. Porque prótons é a identidade. Lembra que é a identidade do elemento? Carbono sempre vai ser 6. Se eu mudar o número de prótons, por exemplo, colocar 7 prótons, aí já não vai ser mais carbono, vai ser um outro elemento químico. Então, o carbono, a característica dele é ter 6 prótons. 6 prótons é dele. Então, todo tipo de carbono vai ter 6 prótons. Tá? Agora, o que está mudando de um para o outro? O número de massa. Número de massa, o número lá em cima está mudando. Ó. Nesse carbono eu tenho 12, no outro eu tenho 13 e no outro eu tenho 14. Se eles têm o mesmo Professor, número atômico, só massas diferentes, o que está mudando aqui? o senhor Bruno pediu pra você aceitar ele. Mas ele já não estava na chamada? Ah, saiu sem Ele querer. falou que ele saiu. Entrou, Bruno? Alô? Aí, foi. Então, só tem Aí, o mesmo voltei. número... Voltou? Então, só tem o mesmo número atômico. Só que massa está diferente, provavelmente os meus nêutrons são diferentes, né? Porque lembra que massa é prótons mais nêutrons. Ou seja, é 6 mais algum número para dar 12. 6 mais algum número para dar 13. 6 mais algum número para dar 14. Esse algum número que eu estou falando é o número de nêutrons. 6 para dar 12. Quanto falta? 6. Então, nesse átomo aqui de carbono, eu tenho 6 nêutrons. 6 para chegar em 13. 7. Nesse átomo eu tenho 7 nêutrons. 6 para chegar em 14, 8. Nesse átomo eu tenho 8 nêutrons. Tá? Ou seja, eles são isótopos. O mesmo elemento químico, só que nêutrons, cada um é diferente. Ficou claro agora? Mais claro? Aham. Boa. Boa, nice. Aqui tem a revisãozinha, ó, um pouquinho mais em cima, ali em cima, tem o que está falando ali em cima. Ó. Carbono 12, carbono 13 e carbono 14. O carbono 12 possui 6 prótons e 6 nêutrons, tá? Carbono 13 possui 6 prótons e 7 nêutrons. Carbono 14. Só carbono 14, vocês vão ouvir muito falar dele, tá? Carbono 14 é muito importante. Quando eles acham, por exemplo, um fóssil de um dinossauro, um fóssil de uma pessoa que viveu há muitos anos atrás, como que eles sabem exatamente a idade? Como que eles falam, esse fóssil tem 60 milhões de anos? Essa pessoa viveu no Egito há 10 mil anos atrás. Como que eles sabem exatamente? Eles fazem o teste do carbono 14. Eles pegam esse átomo de carbono e com eles conseguem descobrir a idade desses fósseis, tá? O processo que eles fazem isso é bem complexo, mas eles utilizam esse chamado carbono 14 para datar. Então, esse carbono 14 é usado muito na datação de fósseis. Vocês com certeza vão ver algum texto, já viram isso daí, em algum texto falando, fizeram um teste do carbono 14 para fazer uma determinada datação de um determinado fóssil. Muito importante esse carbono 14. Bom? Então, o elemento carbono, o mesmo elemento, a gente pode encontrar de 3 formas diferentes na natureza. A gente tem o carbono 12, o carbono 13 e o carbono 14. Eles realmente recebem esses nomes. Os isótopos, eles recebem os nomes assim. Carbono 12, porque o número de massa dele é 12, carbono 13, carbono 14. Beleza? Entendeu? Tranquilo? Ah, não esqueçam também, ó, da representação. O número de massa, olha aqui na minha tela, o número de massa, ele é a letra A, ele é representado pela letra A, lembra? E o número atômico é a letra Z. Não confundem, tá? Porque número atômico, né, tem o Azinho aqui, parece que é o A, né? Não é. O A parece que é número atômico. Não, o número de massa é A e o número atômico é Z. Esse povo gosta de complicar, né, senhor? É. Química vai dando essas complicadinhas, mas vocês vão ver que é tranquilo. Tranquilo e legal.
Bom, pessoal, para encerrar, dar uma comentada da tabela periódica. Seguinte, a gente estudou então o átomo a fundo, certo? A gente viu os elementos que formam o átomo, as partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Prótons com carga positiva, elétrons com carga negativa e nêutrons sem carga. A gente viu os modelos atômicos, Dalton, Thomson, Rutherford. A gente usa hoje, até hoje, de Rutherford, né, com alguns complementos a ele, mas a gente está usando de Rutherford. E é o seguinte, muitos elementos químicos estão sendo descobertos até hoje. Não, a ciência não para, né? Vira e mexe descobre um novo elemento químico o tempo inteiro na natureza. E aí, aonde que a gente vai encaixar esses elementos químicos para a gente categorizar eles certinho? Na chamada tabela periódica. A tabela periódica foi inventada por um russo chamado Mendeleev. Esse cara foi tão inteligente, pessoal, que ele, na época, ele inventou a tabela periódica com aqueles elementos que ele tinha descoberto na época. Ou seja, ele montou a tabela muito simples com os elementos dele da época. E ele deixou alguns espaços nessa tabela porque ele já sabia que daqui a alguns anos depois iriam surgir novos cientistas que iriam descobrir novos elementos. Ou seja, ele já falou, ó, vai ter cientista que vai surgir, que vai descobrir novos elementos, então já vou deixar espaços nessa tabela para ser complementados. Ele sabia exatamente os espaços onde ele ia deixar as lacunas para poder encaixar os novos elementos ali. Ou seja, até hoje a gente está descobrindo novos elementos e até hoje a gente usa a mesma tabela de alguns anos atrás lá. A gente não fez nenhuma tabela nova, a gente usa a tabela de Mendeleev mesmo descobrindo novos elementos, porque ele já deixou esses espaços para a gente, né? Ou seja, o cara era inteligente, né? Então, essa tabela periódica, a gente estudou ela, na próxima aula a gente vai falar sobre ela, tá? A gente vai falar, lembra dos períodos, como ela é organizada, né, certinho. Tabela periódica. Tem todos os elementos químicos nessa tabela, mais de 120 elementos, 130 elementos nela. Todos os elementos que a gente conhece hoje. A maioria, né, desses elementos são retirados da natureza e outros são fabricados em laboratório. Por exemplo, o plutônio, né, o elemento químico radioativo, que é feito bomba atômica e tal. Plutônio, urânio, são elementos químicos feitos em laboratório. Não tem como você tirar ele da natureza. Ele é sintetizado dentro de um laboratório. E outros elementos que são da natureza. A maioria são da natureza, tá? A gente vai ver, então, isso daí na próxima aula. Alguma pergunta? Não, sir. Tranquilinho? Uhum. Então, tá bom. Vocês vão ter aula do que agora? Português, se pá. Não, é sua de novo, É Rita. sua de novo depois de ver. Ô, sir, Oi. qual que é a letra do hidrogênio na tabela periódica? H. Sabe? E do Hidrogênio é enxofre? H. Enxofre é o S. É o S? Isso. Ah, beleza. Vocês viram que não tem muito sentido, né? Hidrogênio e hidrogênio começam com H, beleza, é o H, mas o enxofre é o S. Tipo, não tem nada a ver. Por que será? Por que será que é o S com enxofre? Ninguém sabe? Não faço Não. ideia. Porque essas letras foram tiradas do latim. Tá? Então, enxofre, se traduzir para o latim, provavelmente alguma palavra começa com S, entendeu? Tem O cálcio, beleza, o cálcio é o Ca. Só que o sódio, por exemplo, o sódio é Na. Na não tem nada a ver com sódio. Só que se traduzir para o latim, provavelmente sódio, né? No latim é Na alguma coisa. Então, essas letras que tem na tabela periódica são do latim, tá, pessoal? Por isso que não tem muita relação. O fósforo, por exemplo, é a letra P. Letra P, porque fósforo é PHO, fósforo, que vem meio que do latim, assim. Então, latim é uma língua morta, muito utilizada na ciência. Por que será que utiliza muito latim na ciência, para nome científico e tal? Porque nunca muda, né? O latim não vai mais mudar. O latim é uma língua que já morreu faz tempo, não muda mais. Então, fica muito fácil para os cientistas trocarem informações utilizando uma língua que não muda mais. Não precisa mais arrumar a língua. Não é nem o português, né? O português muda o tempo inteiro. Aí fica complicado. Usa o latim, então. 1 minuto, então. Pessoal, daqui 15 minutos a gente volta.
Beleza? Beleza. Daqui 15 minutos a gente volta e a gente continua.